Vou disponibilizar o material no YouTube depois e lá na pasta. Pessoal, então, fragmentação e perda de habitat. Apesar de serem conceitos, ideias relativamente simples, né, que a gente ouve falar desde o ensino médio, entrou na graduação, a gente está falando aí de sustentabilidade, perda de espécies, perda de vegetação nativa. Vamos tentar associar isso agora com a conservação de fato. Como que a gente consegue entender fragmentação e perda de vegetação nativa no contexto da biologia da conservação, tá? Então a gente vai abordar um pouquinho sobre os efeitos da fragmentação no nível de população, comunidade e de paisagem, um pouquinho das teorias que versam sobre a fragmentação, dinâmica de espécies, de comunidades, entender um pouco mais sobre efeito de borda, nesse contexto de ecologia de paisagem, e taxas de fragmentação. Então, retomando lá o que a gente já está falando desde a primeira aula. É bom a gente ter sempre em mente quais as principais causas de extinção, causas das extinções que são promovidas pelo homem. Perda e fragmentação de habitat, invasões de espécies exóticas, poluição e superexploração de recursos. Esses conceitos, essas categorias, geralmente estão muito relacionadas. Tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala fragmentação de habitat, a fragmentação por si só leva ou aumenta a chance de extinção, só que ela também, como a gente vai ver, ela aumenta as chances de invasão de espécies exóticas. Tá? Então, essas ameaças, elas estão relacionadas. E aí a gente pode ter, por exemplo, também fragmentação e perda de habitat devido à poluição extrema. Tá? Quando a gente está falando de um curso d'água, um riacho, um córrego, a poluição derivada de efluentes industriais, de cidades, a poluição nesses ambientes pode tornar esses córregos inabitáveis, inabitados por diversas espécies. Então a gente está ocasionando também a perda de um habitat devido à poluição. Tá? São alguns exemplos para a gente ter ideia de como que esses conceitos, esses tipos de ameaça, eles estão relacionados, tá bom? Beleza, então para a gente ter uma ideia assim, do panorama histórico de como tem se dado a ocupação e destruição do habitat, ou dos hábitats naturais. Então vamos lá, ó. A partir de 1700, opa, aí. Aqui a gente consegue ver, né, como que está, ou como que estava a ocupação, ou uma estimativa da ocupação da vegetação nativa e de área ocupada por ações antrópicas, né? Aqui a gente consegue ver tudo que tiver nessa coloração mais cor-de-rosa, amarelada e branca, relaciona com áreas ocupadas ou áreas relativamente já influenciadas pelo homem, certo? E em tons de verde, áreas mais conservadas ou tidas como mais naturais. Então a gente consegue ver essa variação aqui, ó, como que a taxa de alteração do habitat dos biomas ocorreu ao longo dos séculos, né? E a partir do século XX, realmente
essa alteração se deu de uma forma muito mais acentuada. Então, atualmente, o que que a gente tem? No século XXI, cerca de 75% da Terra já foi modificada pelos seres humanos de alguma forma. Tá? Aqui a gente está associando basicamente áreas não cobertas por gelo, tá? Áreas terrestres livres da cobertura de gelo. E se a gente for pegar aqui de 2000, 2015, né, essas taxas de desmatamento variaram de 5 a 10 milhões de hectares por ano de perda de floresta nativa. Tá? São dados relativamente elevados e mais importante do que a gente associar, a gente saber esses valores, essas taxas específicas, é importante a gente estar associando isso com as causas. Tá? Então, quais são as principais causas de perda de habitat, perda de fragmentação? Conversão de mata, conversão de floresta nativa, ou conversão de vegetação nativa, assim, de forma um pouco mais ampla ainda, para uso em agropecuária, né, cultivos, monocultivos principalmente, e gado, extração de recursos, né, então extração madeireira, que cai naquela categoria de superexploração ou overexploitation, garimpo. Aí a gente vai ter queimadas e desertificação, podendo estar associado tanto como causa e consequência. Porque, por exemplo, utiliza-se queimada para invasão de áreas para monocultura. Tá? E, por outro lado, há um grande número de queimadas, tem-se aumentado o número de queimadas em áreas que já foram previamente antropizadas, ou que já foram modificadas de alguma forma. Certo? Então, tanto queimada como desertificação estão associados com causas de perda de habitat e consequências iniciais dessas alterações ambientais. Tá? A desertificação é uma consequência clara do, do mau uso do solo. Okay? Tudo bem? Então, aqui é mais Tudo. para a gente ter um panorama assim, bem geral quando a gente vai falar de fragmentação e perda de habitat. Ok. Então, da mesma forma que a gente comentou que existe extinção natural e extinção promovida pelo homem, a fragmentação também pode ocorrer nos ambientes de forma natural. Tá? Então, quando a gente pensa fragmentação de forma natural, a gente imagina áreas que estão se modificando e formando remanescentes de um tipo vegetacional dentro de uma matriz distinta. Por exemplo, vocês lembram da teoria dos refúgios? Lá de geologia, de biogeografia. Esse nome, teoria dos refúgios, é ok para vocês? Para mim, não. Professor, você poderia explicar? Tá. Teoria dos refúgios. Vocês estão cientes, vamos retomar um pouquinho alguns conceitos anteriores. Mudanças climáticas ao longo da história da Terra, elas interferem na, no tipo de vegetação. Né? A gente falou na última aula sobre a última era do gelo, sobre mudanças climáticas mais períodos glaciais e interglaciais, né? E isso tendo consequências diretas, mais aqui para a América do Sul, que a gente vai falar de Brasil, em florestas tropicais e áreas abertas.
tá? Então, durante o período glacial, as formações abertas, tipo formações de campo, formações savânicas, como o Cerrado, elas aumentam em expansão, tá? Elas passam a ocupar uma área maior de ocorrência do que elas ocupam atualmente. Por quê? Nos períodos glaciais, a temperatura da Terra diminui, né? Tem uma maior concentração de gelo, formação de gelo nas calotas polares. Consequentemente, menos chuva, a água atmosférica ela fica concentrada na forma de gelo, tá? Nas calotas. Diminui precipitação, diminui umidade, tá? O clima fica mais frio e mais desértico. E se a gente for pensar aqui no Brasil, isso favorece áreas de clima seco, por exemplo, savana. Ok? Então, entre os períodos glaciais e interglaciais, o que ocorreu? Um avanço dessas formações savânicas sobre áreas de floresta, ou seja, o cerrado avançando sobre Mata Atlântica e sobre Amazônia, tá? Então, deixa eu tentar. Vamos supor que aqui a gente tem Brasil, tá? Ou América do Sul. O cerrado ocupa essa faixa aqui intermediária. Aqui a gente tem Mata Atlântica, aqui a gente tem Amazônia. Okay? Com o avanço dessas áreas secas, o cerrado começa a avançar e alguns ambientes formam remanescentes de Mata Atlântica, de floresta amazônica, tá? Então, algumas áreas permanecem com floresta tropical, tá? Porque, por exemplo, o cerrado, essas áreas abertas avançam em grande parte sobre a Amazônia, só que em locais próximos a rios, por exemplo, em algumas baixadas, vai permanecer sempre úmido por causa dos grandes rios. E o mesmo acontece na Mata Atlântica, tá? Então, mesmo com o avanço dos cerrados, permanecem alguns remanescentes, alguns refúgios de vegetação tropical. Esses refúgios funcionam como fragmentos. Então, seria uma fragmentação ocasionada por flutuação climática, tá? Eu entendi, para mim ficou mais claro agora, de perceber. Tá. Então, é como se as florestas tropicais, por exemplo, Mata Atlântica ou Floresta Amazônica, tivessem perdendo a área nativa, mas não devido à influência antrópica, devido ao avanço de um outro tipo de bioma, uma formação seca, uma formação savânica, que é o cerrado. Então, ele avança sobre a Amazônia, sobre a Mata Atlântica, só que ele deixa pequenos remanescentes, tá? De vegetação mais úmida, de vegetação tropical. Isso é o tipo de fragmentação natural, tá? E em épocas interglaciais, tem o avanço da vegetação tropical, então aquilo que era de floresta tropical, então aquilo que era cerrado volta a ser floresta tropical, né? Então, novamente, esses remanescentes são interligados, conectados novamente, formando uma única floresta, e essa floresta avança sobre o cerrado em áreas mais úmidas. Por exemplo, em rios, áreas associadas a rios. Então, dentro dessa área savânica, a gente vai ter fragmentos de vegetação tropical também, tá? De floresta tropical.
Esse é um exemplo de fragmentação natural. Outros exemplos de fragmentação podem se dar por conta de variações no tipo de solo. Na América do Norte, Califórnia e alguns locais, tem um tipo de solo que é chamado solo serpentino. Tá? São áreas de solo, são locais específicos onde o solo tem muito metal pesado. Tá? Novamente, por conta de ações naturais. Tá? E são poucas plantas que conseguem sobreviver nesses ambientes com excesso de alumínio, de chumbo, de diversos metais que inviabilizam a germinação e o crescimento de uma vegetação típica, tá? Então, nesses patches, nesses locais com solo diferente, cresce uma vegetação típica desse ambiente. Então, acabam se formando novamente pequenos fragmentos, pequenos locais com um tipo de vegetação muito peculiar, muito típica, tá? Por conta do solo serpentino. Esses ambientes formam fragmentos. Tá? Bom, se a gente for ver também por questões topográficas, topos de montanha podem ser considerados fragmentos. Processos de sedimentação, hidrodinâmica de rios, processos hidrogeológicos. Por exemplo, o Pantanal, em época de cheia e época de seca, forma áreas isoladas. Tá? Por exemplo, lagoas temporárias. Cada lagoa pode ser considerado um tipo de um fragmento separado. Né? Considerando que, para o ambiente aquático, a lagoa é o habitat e o ambiente terrestre é a matriz, é aquilo que está isolando do contato esses fragmentos, o Pantanal acaba sendo, anualmente, por ter uma sazonalidade muito elevada na precipitação, né? Então, devido a processos hidrogeológicos e climáticos ao mesmo tempo, sofre esses processos de fragmentação. Tá? Então, a fragmentação acaba sendo, de uma forma assim, mais ampla, a separação e isolamento de hábitats, de patches, de remanescentes propícios a determinadas espécies. Tá bom? Conseguiram entender mais ou menos esses exemplos de fragmentação natural? Ok? Tá. Beleza. Então, quando a gente fala de fragmentação, a gente tem que associar isolamento de biomas, de comunidades, de tipos de, de ambientes similares entre si. Tá? E aí, agora, para a fragmentação de causa antrópica. Tá? Esse tipo de fragmentação, ela geralmente ocorre diante de alguns modelos mais bem conhecidos. Tá? Alguns padrões típicos. Nesses padrões, aqui eu estou trazendo 3 para vocês, principalmente associados à fragmentação de florestas, tá? A vegetação mais fechada. Aqui a gente tem que seria de assentamentos independentes. Tá? Então, quando essa fragmentação começa a ocorrer de forma pontual e isolada. Tá? Então, a partir de alguns pontos, essa fragmentação começa a aumentar. Ela vai se expandindo e essas áreas vão se interconectando. Ok?
a gente consegue ver um padrão de unificação desses pontos isolados que aumentam núcleos de fragmentação, tá? Vão aumentando a área de fragmentação e começam a se unir. Professor, Sim. nesse caso, esses padrões, eles são de fragmentação de causas naturais ou eles podem também aparecer em em fragmentações causadas pelo homem? Principalmente fragmentações causadas pelo homem, tá? Quando a gente vai falar de fragmentação natural, cada exemplo que eu dei aqui para vocês tem tem um padrão diferente. Por exemplo, de flutuações climáticas, o avanço de um tipo de vegetação sobre outro vai se dando de forma gradual, tá? Hum. E em áreas climáticas que são mais favoráveis. No Pantanal, por exemplo, que é um outro tipo de fragmentação, seria de causa natural, o relevo, o curso dos rios tem um papel importante. Então, os remanescentes surgem onde tem essas depressões, por exemplo. Ok? Aqui que eu estou trazendo são padrões basicamente antrópicos. Tá? Um outro padrão bem conhecido é o de espinha de peixe, que é esse, é aqui o central, tá? E é esse que eu estou trazendo aqui nessa imagem do Google também. Esse padrão de espinha de peixe a gente vê associado com abertura de rodovias. Então, principalmente na Amazônia, né? Quando se abre quando foram abertas, né, diversas rodovias interligando centros, foram implantadas novas cidades, a partir dessas linhas de rodovia, né, a gente tem a rodovia aqui, começam a ter ramificações, ó, secundárias. É o padrão espinha de peixe. É o padrão predominante que a gente vê no norte de Mato Grosso e nas áreas periféricas da Amazônia. Tá? E um terceiro tipo é por grandes propriedades. Então, a implantação de uma grande propriedade em determinada área, ela vai avançando sobre a, a periferia dessas áreas, né, da vegetação nativa, da cobertura vegetal nativa. Então, a gente vê um único centro, um único núcleo, e a partir dessa área nuclear vai aumentando o desmatamento, a fragmentação ao redor. Tudo bem? Tudo bem, eu só queria fazer mais uma pergunta. Claro. No caso dos padrões de espinho de peixe, essas ramificações que você mostrou aí com a caneta em azul, elas podem ser consideradas similares ao que ocorre no efeito de borda, por exemplo, a partir do momento que esses caminhos vão sendo abertos em partes mais fechadas e talvez centrais? Se você Sim, entendeu a minha pergunta. tá, similar ao que ocorre no efeito de borda, você quer dizer o quê? Por exemplo, quando a gente abre um caminho desse, vamos fazer uma Tá, exposição de que eu estou, sei lá, construindo uma rodovia. E aí eu vou desmatar esse trecho que anteriormente corresponderia a uma parte, sei lá, central da floresta, mas que eu vou cortar com uma aham, estrada, com uma rodovia. E aí, esse meu corte, essa minha linha, essa espinha de peixe, no caso, que eu vou estar abrindo nessa parte da floresta, pelo fato de ter esse caminho aberto, essas partes aham, laterais da floresta, da espinha de peixe, pode acontecer comportamentos como aconteceria no efeito de borda, que a gente vai prejudicando aquela parte pelo fato de estar exposta? isso, é bem parecido, tá? Então, vamos supor, ó, aqui nessa área LP, a gente traça uma rodovia cortando ela aqui Uhum. e outra rodovia aqui, tá? Inicialmente, essa área tinha o que de borda? Tinha apenas essa borda lateral. Sim.
tá? Criando duas rodovias aqui, essa área passou a ter uma quantidade de borda muito maior. A área core, a área nuclear, aqui em amarelo, ela é muito menor do que seria a área core inicial. Então, a abertura de rodovias sobre uma área nativa, ela gera efeito de borda por causa da fragmentação, tá? Consequentemente, também, essas espinhas de peixe laterais ou secundárias, elas vão avançando sobre a floresta. Então, elas vão intensificando o efeito de borda também. Vai gerando uma área mais aberta, uma área mais susceptível ao efeito de borda, tá? Um efeito de borda mais proeminente. Tudo bem? Sim, me respondeu, obrigada. Tá, ok. E aí, o efeito de borda é bem... Esse tipo de exemplo aqui, ó, ele é bem visível, né? É um exemplo bem clássico do que a gente pode considerar o efeito de borda, né? O efeito de borda nada mais é do que a transição entre dois tipos de ambientes, tá? Muito diferentes entre si. Então, quanto mais diferente for o, o patch, o fragmento ou o remanescente, tá? A gente pode usar muitas vezes essas palavras como sinônimo entre si. Quanto mais diferente for esse remanescente da matriz, então estou considerando que tudo isso daqui é matriz e aqui eu tenho o fragmento, tá? Quanto mais diferente for, maior é o efeito de borda, tá? E a gente vai falar sobre efeito de borda daqui a pouquinho. Tudo bem? Podemos seguir? Tá. A gente comentou também na última aula sobre um pouquinho sobre a teoria de biogeografia de ilhas, né? Como que ela começou a ser pensada e ser aplicada para a conservação, tá? Então, não só a teoria de biogeografia de ilhas, mas algumas outras teorias associadas às comunidades biológicas passaram a ser estudadas e trazidas para esse contexto da biologia da conservação, tá? O que vocês lembram da teoria de biogeografia de ilhas? O que é importante na teoria de biogeografia? O que influencia nas taxas de extinção, de acordo com a TBI? O isolamento e o tamanho da ilha. Beleza. Basicamente isso. Então, ilhas ou fragmentos mais isolados, né, mais distantes da área colonizadora, são mais difíceis de serem colonizadas, né? E, por outro lado, ilhas pequenas, ilhas menores, também têm um menor número de espécies. Então, esses dois componentes, isolamento e tamanho, eles aumentam as taxas de extinção. Consequentemente, diminui a riqueza, o número total de espécies em determinada área, tá? O que a teoria de biogeografia de ilhas não considera? Ou seja, que pode estar influenciando nas taxas de extinção também, só que não está sendo considerado na TBI. A TBI fala que basicamente tamanho do habitat e nível de isolamento, tá,
interfere na riqueza de espécies. Okay? Então, quanto mais isolado, menor, quer dizer, maior a taxa de extinção, menor a riqueza. Tá? A TBI considera principalmente efeitos considerados estocásticos, tá? Processos estocásticos determinando a riqueza e diversidade de ambientes, de remanescentes ou de ilhas. Tá? Fatores estocásticos são fatores que podem ocorrer de forma aleatória. Tá? Então, vamos lá. Diminuindo o tamanho de uma ilha ou um ambiente pequeno, tá? Um habitat relativamente pequeno, as populações elas ficam mais susceptíveis à variação sazonal. Então, variação na densidade das populações é algo que ocorre naturalmente. Um ano um pouco mais seco, tem menos recursos, menor taxa reprodutiva, a população de determinada espécie ficou no nível menor. Tá? Se o habitat for pequeno, essa variação sazonal de determinada população, de determinada espécie, pode levar essa espécie à extinção. Tá? Num habitat grande, essa variação sazonal, essa variação estocástica, tem um efeito menor sobre a população. Tá? Então, efeitos ou processos estocásticos são principalmente considerados na teoria de biogeografia de ilhas. Por outro lado, a gente tem também processos determinísticos, como, por exemplo, processos que podem ser previsíveis, tá? Processos relacionados à interação entre as espécies, que mais? Taxa de predação, interações bióticas, tá? Então, esses processos determinísticos, eles passaram a ser incorporados nessas novas análises, nessas novas teorias, tá? Quando eu falo de metapopulações, metacomunidades e ecologia de paisagem, elas consideram também, além de fatores de processos estocásticos, processos determinísticos, tá? Quer dizer que a teoria de biogeografia de ilhas tem que ser desconsiderada, que ela está errada? Não, mas ela foi atualizada, tá? Ela foi melhorada e incorporada nessas novas ideias, tudo bem? Então, a hora que a gente está falando de biogeografia de ilhas, lá 67, MacArthur e Wilson, tudo bem? A ideia de dinâmica de metapopulações traz algumas ideias novas, porque traz a ideia de colonização e extinção de habitats sendo algo um pouco mais dinâmico, tá? Por exemplo, um fragmento ele pode ser colonizado e recolonizado várias vezes no ano por uma espécie, tá? Não é um evento que vai ocorrer esporadicamente de forma tão aleatória. Então, essa aleatoriedade dos processos de colonização e extinção passaram a ser diminuídos e substituídos por processos mais determinísticos. Por exemplo, eu tenho aqui uma área continental e ilhas, fragmentos, tá? Pela ideia de teoria de biogeografia de ilhas, quanto maior a ilha, maior a riqueza de espécies, tá? Só que quanto mais distante, menor a chance de colonização, tá? O que a ideia de metapopulações e metacomunidade e a ecologia de paisagem trouxe para cá, nesse contexto? Que essa colonização ela pode ser facilitada entre os ambientes a partir de
por exemplo, corredores ecológicos. Ou então, conhecendo melhor as características dessa matriz. Então, se eu tenho aqui uma matriz de pasto, essa matriz de pasto impede a colonização de mamíferos de pequeno porte. Tá? Enquanto que uma matriz de, sei lá, eucalipto, vamos supor que seja eucalipto plantado aqui. O eucalipto possibilita que, eu estou falando de forma mais aleatória, tá? Possibilita que os pequenos mamíferos atravessem essa área e colonizem esse novo ambiente. Mas por outro lado, a matriz de eucalipto, ela é menos permeável para pássaro. Enquanto ela favorece pequenos mamíferos, ela desfavorece a colonização de pássaros. Enquanto que uma área de pastagem favorece pássaro e dificulta a colonização por mamíferos. Tá? Ou seja, começou a se trazer elementos da ecologia de paisagem que interferem na colonização e extinção dos fragmentos. Não só o tamanho da área e o grau de isolamento, mas como que essa área está inserida dentro de um contexto de ecologia de paisagem, dentro de uma escala regional. Tá? O grau de isolamento ainda é importante? Porque eu só tenho fragmentos. Muito isolados um do outro, a chance de colonização continua baixa. Tá? Só que aí eu posso promover ações que facilitam ou dificultam a colonização. Tá? E outra coisa, a dinâmica dentro de cada fragmento também é variável. Um fragmento não é parecido com o outro. De acordo com características bióticas, abióticas, características de solo, características climáticas, tá? Diversos fatores que interferem também na colonização, extinção e dinâmica populacional. Tudo bem? Então, dentro de cada fragmento, aqui dentro, eu tenho uma série de processos e interações bióticas que estão ocorrendo e que muitas vezes são difíceis de serem mensuradas. Tá? E um outro fator, que a gente já comentou, o efeito de borda. O quanto que a borda interfere negativamente sobre esse fragmento. Tá? Então, a partir aqui da teoria de biogeografia de ilhas, a gente tem um avanço no arcabouço teórico que ajuda a gente a entender melhor essa dinâmica dentro de um contexto de ecologia de comunidades para a conservação. E aí, deu nó na cabeça de vocês? Quais são as dúvidas? Tranquilo? Pamela, Tainá também? Tá. Então, essa ideia, processos determinísticos e estocásticos. Essas duas categorias de processos. Tá bem claro na cabeça de vocês? Determinísticos são aqueles que a gente consegue prever o efeito. Estocásticos são mais aleatórios. Ok? Tá.
Então, aqui, partindo dessa ideia da teoria de biogeografia de ilhas e metapopulações, 4 modelos principais foram pensados, foram propostos para a dinâmica de metapopulações. Quando a gente pensa aquele modelo de biogeografia de ilhas, a gente está falando aqui, ó, esse processo continente-ilha, tá? Onde a gente tem uma área core, uma área nuclear, e a partir dessa área nuclear, seria a área continental, as colonizações são realizadas em direção aos fragmentos. Tá? Esse modelo, ele é válido, ele funciona para diversos tipos de ambientes, só que, por outro lado, em alguns outros fragmentos, outros, outros biomas, outras regiões, não é bem assim que funciona. Por exemplo, algumas áreas é muito mais comum a gente ter uma dinâmica populacional em mancha, tá? Na qual a gente não tem uma área nuclear, uma área core principal. As espécies migram, colonizam e são extintas entre os fragmentos de uma forma mais contínua, tá? A gente não tem uma área. Qual que é o fragmento principal aqui nesse modelo? A gente não tem um principal, a gente tem uma série deles que fazem essa colonização, tá? A metapopulação clássica, tá? Onde tem-se núcleos, ou seja, tem áreas que são tidas como áreas colonizadoras. Então, essa é uma área colonizadora, essa é outra área colonizadora, e essas são áreas dreno. Então, a gente chama de área fonte e área dreno. Área dreno são aquelas áreas que recebem as colonizações, e áreas fonte aquelas que promovem colonização. Tá? E a população em desequilíbrio, as colonizações são escassas ou quase não ocorrem. Tá? Professor, por que você chama as áreas colonizadoras de área core? Não sei se você falou isso em outra aula, é porque a Core. segunda aula eu não assisti. Eu não São estava aqui. termos que a gente usa, quer dizer, que a gente vê em artigos, que são utilizados em artigo. Uma área core é uma área nuclear, uma área principal, tá? Seria como o coração dessa metacomunidade ou dessa metapopulação, tá? O termo core vem de coração, de nuclear, de principal, tá? Então acaba sendo até mesmo sinônimo área core, área nuclear e área fonte, tá? Então aquelas que recebem seriam áreas ou fragmentos periféricos ou fragmentos do tipo dreno. O tipo dreno é uma tradução mais literal do inglês. Eu particularmente não gosto muito, tá? Então, mas é mais para a gente identificar as áreas que são promotoras de colonização e as áreas que são mais receptoras, tá? Ou que tendem a receber mais do que doar. Tudo bem? Ah, deixa eu voltar. Isso, isso quer dizer o quê? Que nessas áreas nucleares, essas áreas que são fonte, as condições, os recursos propícios para as populações, quer dizer, elas apresentam condições e recursos propícios. Então, as espécies, as populações aumentam em tamanho, tá? Tem muita competição e por conta da competição, esses organismos, esses indivíduos são meio que, entre aspas, forçados a migrar. Então eles migram dessas áreas que têm muita competição
para áreas periféricas, para outros habitats. Então, nesse habitat, nesse fragmento aqui periférico, apesar das condições ambientais não serem as mais propícias, a densidade populacional é baixa, então tem menos competição. Ele pode se restabelecer e colonizar essa área. Só que a partir do momento que a população começa a aumentar, a taxa de extinção aqui é muito maior do que uma área com as condições propícias. Tá? Então, se a gente tem, por exemplo, aqui na nossa região, um remanescente florestal muito grande, que destoa dos demais, ele pode estar funcionando como uma área nuclear. Então, como se fosse, por exemplo, a Parna do Pau-Brasil, RPPN Veracel, uma área relativamente grande. E os fragmentos menores, esses remanescentes em pequenas propriedades. Então, esses remanescentes mais periféricos, eles só se mantêm viáveis ecologicamente, ou num contexto de ecossistema, se eles estarem recebendo continuamente migrações e colonização dessa área nuclear. Tá? Então, eu posso supor que a população de sagui ou a população de tamanduá, nessas áreas periféricas, só se mantém viável porque eu tenho uma área principal onde essas espécies conseguem se reproduzir e sobreviver. Tá? Se essa área principal aqui for degradada, consequentemente essas áreas periféricas, ou chamadas dreno, acabam também. Tá? Não sustentam populações viáveis. Por outro lado, nesse modelo de população em mancha, se um fragmento, se um remanescente for degradado, não interfere diretamente no funcionamento geral da metapopulação. Ok? Mas, consequentemente, se 2, 3 ou mais forem eliminados, forem desmatados, aí sim tem um efeito maior. Tá? Então, é importante a gente entender esses tipos de dinâmica de metapopulações e de metacomunidades para poder aplicar de acordo com o contexto regional que a gente encontra em determinado ambiente. Porque olhando para uma análise geoespacial, a gente consegue identificar o nível de fragmentação e como que essa fragmentação está ocorrendo. Tudo bem? E aí a gente tem o caso do sul da Bahia, né? O como que essa fragmentação tem se dado ao longo do tempo, né? E aí, como consequência, como efeitos da fragmentação, a gente pode analisar diversos aspectos diferentes, né? A gente vai ter o efeito todos eles estão relacionados, tá? Só que eles têm consequências diferentes, certo? Então, o efeito do tamanho da área, o efeito da distância ou grau de isolamento, o efeito de borda, efeito da matriz e interações ecológicas. A maioria desses, ou posso até falar, todos eles são relacionados com processos determinísticos, tá bom? Ou seja, a gente tem uma previsão do que pode acontecer se a gente diminuir o tamanho de uma área. Tá? Então, se a gente diminui o tamanho de uma área, a gente prevê ou a gente tem condições de saber o que vai acontecer com essas populações ou com
essas comunidades. Se a gente aumenta o efeito de borda, a gente consegue prever. Se a gente aumenta o grau de isolamento, também. Ok? Beleza, então a gente estava, de uma certa forma, trazendo a ideia da teoria de metapopulações e a gente já acabou explicando também consequências da fragmentação para as populações nesse contexto. Para as comunidades, né, espero que esteja bem claro para vocês essa diferença de definição de o que é uma população e o que é uma comunidade. Tá claro para todo mundo? População, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Comunidade, conjunto de populações distintas, populações de espécies diferentes. Tá? Beleza. Então, quando a gente está analisando as consequências da fragmentação e perda de habitat para a comunidade, a gente vai estar avaliando, direto ou indiretamente, os efeitos sobre extinção, redução da biodiversidade, como que a composição de espécies muda ou pode estar mudando, a estrutura trófica dessa comunidade, processos ecológicos e, como consequência de todas essas alterações, as mudanças nos processos ecossistêmicos. Tá? Beleza. Vamos trabalhar agora a interpretação de gráficos com vocês. Quando a gente analisa efeito da fragmentação sobre as espécies. Tá? Cada espécie tem uma, como eu posso falar, uma sensibilidade diferente à perda de habitat do que a outra. Tá? Então, algumas espécies são mais especialistas ou especializadas no uso do recurso. Esse recurso a gente vai estar considerando o tipo de habitat. Tá? E outras são mais generalistas. Então, espécies mais especializadas, mais especialistas no uso de habitat, elas tendem a ser mais afetadas pela fragmentação. E aí, nesse pacote, eu coloco também as espécies endêmicas. Tá? Quanto maior o grau de endemismo, maior a resposta dessa espécie à fragmentação. Resposta negativa. Tá bom? Então, para a gente começar a entender isso daqui. Em vermelho, aqui, nesses gráficos, os pontinhos vermelhos, tá, refletem ou são consideradas as espécies especialistas para o ambiente florestal, ou, a gente pode falar de uma forma geral, espécies especializadas no ambiente florestado, no uso da floresta como tipo de habitat. Em azul, as espécies mais adaptadas a ambientes perturbados, ou seja, ambientes que podem variar, ambientes mais sazonais, ambiente do tipo borda. Tá? Como que vocês conseguem interpretar esses gráficos? Aqui, a gente tem aqui esses gráficos da primeira linha, tá? E depois esses dois gráficos de baixo. Tá? Aqui a gente tem todos eles para mamífero, aves, anfíbios e vertebrados em geral. O que vocês podem me falar que está acontecendo aqui e aqui? O eixo X é sempre
cobertura florestal. Tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui na apresentação. Mas podem falando. Aqui. Tá. Eu quero que vocês me expliquem o gráfico. O que vocês conseguem ver que está acontecendo? Por exemplo... Oh, caramba. Com as espécies especialistas e as espécies generalistas de mamíferos quanto à cobertura florestal. Ó, 100% aqui, né, em todos eles, 100% reflete 100% de cobertura vegetal. 0 significa totalmente desmatado. Então, da esquerda para a direita, a gente tem áreas mais protegidas, tá? Enquanto que aqui 0, 20%, 40% significa áreas que restam 40% da cobertura nativa e 20%, 0%. Eu não entendi se quanto mais mais manchado, no sentido de mais pintinhos ali, pontinhos separados, é maior a quantidade desses indivíduos, menor a quantidade desses indivíduos? É só isso que faltou Tá. aqui para entrar a interpretação. A gente não está falando de abundância, tá? A gente está falando de número de espécies e a gente tem um padrão relativamente distinto das espécies em vermelho e das espécies em azul. Concordam? Uhum. Tá. Quanto maior a taxa de cobertura vegetal, mais à direita do gráfico, que tipo de espécie que domina? Azul ou vermelho? As especialistas. As vermelhas. Isso. Então, ó, aqui a gente tem um aumento da importância da ocorrência das espécies especialistas, né? Então, quanto maior a taxa de cobertura vegetal, de integridade do habitat, maior a quantidade de espécies especialistas. Conforme vai aumentando o desmatamento, vai tendo a perda de vegetação nativa, tá? Vai diminuindo a vermelha e aumentando a azul. Concordam? Sim. Sim. Agora deu para entender melhor. Tá, então a gente tem esses padrões relativamente claros para mamíferos, aves, anfíbios nem tanto, tá? Eu ia perguntar, professor, se eles são comparativos entre si, os 4 gráficos, no sentido de que os mamíferos, nossa posição, sofrem mais dependendo da dosagem de fragmentação em comparação aos pássaros, aos anfíbios e aos vertebrados, ou eles são gráficos independentes? Então, o que a gente pode falar? Esse comparativo entre os grupos, tá? Para mamífero, para ave e para vertebrados em geral, a gente tem esse padrão bem claro, Sim. tá? Mais vermelho no lado direito e mais azul no lado esquerdo, tá? Para anfíbio está um pouco mais misturado, mas tem essa tendência também, tá?
E o que é comum para todos eles? A taxa de corte. Quando que essa mudança na composição das espécies se torna evidente? Com qual porcentagem de fragmentação que a gente tem uma troca substancial das espécies especialistas para as espécies generalistas? Aproximadamente 30%, não? Exato. Ó, em todos eles, é aqui nessa faixa cinza que a gente tem o maior índice de turnover, de troca das espécies especialistas para as espécies generalistas. Então, até 30% de manutenção da vegetação nativa significa que é possível comportar tanto espécies sensíveis como espécies mais generalistas. Se você degradou essa área a um nível abaixo de 30%, a perda de espécies especialistas é muito grande. Então, ó, em todos eles, a partir dessa faixa, a curva vermelha começa a cair de forma mais acentuada. Entenderam? Sim. Tá, beleza. Essa parte de interpretação de gráfico, às vezes pode ser até um pouco chatinha, tá? Mas é bem importante, bem legal a gente entender como que essas espécies estão respondendo de acordo com o tipo de uma porcentagem de cobertura vegetal, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de limiar de desmatamento. Esse limiar de desmatamento é conhecido para alguns ambientes, para alguns habitats, tá? Então é importante saber esse valor para saber a partir de que momento essa perda de hábitat se torna praticamente irreversível para as espécies. Tá? E a gente consegue ver aqui que para as florestas, no exemplo aqui de Mata Atlântica, tá? É um artigo que fala sobre Mata Atlântica, abaixo de 30% de integridade florestal, a gente vai ter uma dominância de espécies generalistas. Tá? Então, se a gente estiver avaliando fragmentos que já estão numa área que tem abaixo de 30% de cobertura integral, a gente só está avaliando fragmento degradado. A gente só vai estar avaliando espécie que é generalista. As especialistas e as endêmicas praticamente já foram extintas. Tá? Pessoal, me dá um minutinho só. Precisarem também tomar uma aguinha no banheiro.
Estão por aí? Podemos continuar? Tá, Sim. beleza. Ok. A gente está falando da a porcentagem de cobertura vegetal, né? De integridade dessa cobertura e o quanto que isso influencia na permanência de espécies, né? Como que espécies distintas respondem de forma diferente a essa variação na cobertura. Então, é importante a gente falar que algumas espécies podem ser favorecidas pela fragmentação, tá? Então, a fragmentação, ela não é completamente prejudicial para todas as espécies. A gente não pode generalizar dessa forma. Algumas espécies vão ser favorecidas, principalmente espécies generalistas que ocorrem em hábitats não necessariamente degradados, mas hábitats que não têm essa característica da área nuclear, da área conservada, tá? Ou seja, a área de borda, tá? Algumas espécies são favorecidas pelo tipo de borda, tá bom? Então, nesse contexto de conexão entre os fragmentos, né, mancha, matriz, aqui a gente tem um exemplo bem interessante de como que a matriz, ou como que a ecologia de paisagem interfere também nas taxas de colonização e extinção, tá? Então, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, a matriz, tá? O que eu estou chamando aqui de matriz são áreas de pastagem, área de cultivo, né? Inclusive pequenas cidades, né? Ou municípios. Então, esses fragmentos, essas manchas, elas estão inseridas. Ó, aqui eu tenho outra, aqui corredores. Elas estão inseridas numa matriz de agropecuária, né? Cultivo e pastagem. A dinâmica entre esses fragmentos vai depender do tipo de matriz, tá? E como que esses fragmentos estão conectados. Por exemplo, a gente consegue ver que o que a gente está chamando aqui de corredor, tá? Provavelmente são corpos da água e a vegetação de remanescente ao redor dessa margem. Então, esses rios, esses córregos, eles podem funcionar como corredores, ó, ligando essas manchas. Aqui a gente tem uma mancha nuclear, uma mancha central, que seria o principal fragmento desse ambiente, tá? E fragmentos periféricos, que a gente pode chamar também de áreas dreno, tá? Então, entendendo o contexto da matriz, da paisagem, a gente consegue imaginar como que se dá, ou como que pode se dar, os padrões de dinâmica populacional, dinâmica de espécie. Provavelmente essa mancha é a área nuclear, é a área que vai estar provendo espécies para as demais, né? Por ser, teoricamente, aquela que parece mais íntegra e mais conservada. Tá? Então, nesse contexto, a gente analisa o número de áreas, o tamanho. Além do tamanho, é importante a gente ver a forma dessa área. Porque, por exemplo, fragmentos mais arredondados, mais ou menos assim, eles têm uma área de borda muito menor do que seriam fragmentos estreitos e compridos.
mesmo que esses dois ambientes, essas duas manchas tenham a mesma área total, o formato deles é uma característica importante para a gente analisar a integridade desse ambiente. Porque quanto mais estreito e comprido, maior é o efeito de borda. Então aqui a gente vai ter praticamente borda, tá? Enquanto que nesse ambiente a borda vai estar mais ou menos aqui, e a gente tem uma área relativamente mais protegida aqui dentro, tá? Mais íntegra, tá bom? Então, tamanho, a área núcleo, tá? O tipo de borda, o grau de isolamento e o formato dessas manchas, desses fragmentos, são importantes para a gente considerar essa dinâmica de migração, tá? Então, isso daqui é uma análise no contexto de paisagem. A gente não olhar apenas para um fragmento, para uma mancha. Olhar como que elas podem estar interligadas e dentro de um contexto de matriz, tá? Além disso, olha que interessante. Um mesmo fragmento, uma mesma mancha, está suscetível a vários tipos de bordas diferentes. Então, tem borda que é pastagem, tem borda que é cultivo, tem áreas que fazem borda com outros remanescentes. Tá? Ok. A gente falou então da conectividade, o quanto que a distância entre esses fragmentos interfere nas taxas de colonização e extinção, e também se a gente facilitar a conectividade, se a gente aumentar a conectividade entre eles, por exemplo, a partir de corredores ecológicos, tá? O quanto que a gente favorece a colonização, certo? Então, aqui a gente tem um índice de conectividade. Quanto maior o índice, maior a possibilidade de conexão entre fragmentos, entre manchas, tá? E, consequentemente, aqui a gente tem no eixo Y a taxa de substituição de espécies. Seria a taxa de turnover, tá? A taxa de turnover vai ser influenciada pela colonização e pela extinção. Tudo bem? É um balanço entre essas duas medidas. Turnover é substituição de espécies, tá? Então, quanto mais conectado for ou forem essas manchas, maior o turnover. Ó, a gente tem valores maiores aqui do que em ambientes pouco conectados. Tá? Tem uma tendência a aumentar a substituição de acordo com a conectividade. Então, a conectividade permite uma maior taxa de colonização, tá? E salvamento de espécies também. Salvamento no sentido de uma determinada espécie estar numa densidade muito baixa. Se não ocorrer nenhum evento de colonização por indivíduos da mesma espécie, ela vai ser extinta. Tá bom? Então, a colonização por novas espécies e o efeito de resgate, que é a colonização realizada pela mesma espécie que já ocorre nesse ambiente. Tudo bem, gente? Sim. Se vocês se perdem no meio da explicação, me avisem, viu? Aqui tá tudo tranquilo. Tá bom. Então, essa conectividade ela é influenciada pela distância. Quanto mais próximo dois fragmentos, maior a chance de
colonização, maior conectividade, depende da permeabilidade da matriz. O quanto que essa matriz facilita ou dificulta a colonização. Tá? E aí eu já dei o exemplo para vocês. Um tipo de matriz pode facilitar a colonização por algumas espécies e dificultar outras. Então, essa permeabilidade da matriz ela é seletiva. A gente não pode falar que uma matriz é permeável ou menos permeável para todas as espécies. Ela vai depender do tipo de espécie. Tá bom? E o tamanho do habitat também. Tudo isso interfere. Então, ó, falando de conectividade, de tamanho, de área, formato, e agora a gente vai entrar no famoso efeito de borda. Tá? Então, aquilo que a gente chama efeito de borda é basicamente a mudança na qualidade do fragmento, causado pela matriz. Tá? Então, a borda é o quanto que esse tipo de ambiente aqui, que eu estou chamando de matriz, interfere nesse ambiente que eu chamo de mancha. Se essa interferência se dá apenas nos primeiros 5 metros, por exemplo, tá? O efeito de borda ele é pequeno. Tá? Se ele ocorre nos 10 metros, a gente tem o maior efeito de borda. Nos 50, 100 metros, tá? Tudo isso depende do tipo de matriz, do tipo de mancha, tá? E da diferença entre esses ambientes. Quanto mais diferente for a mancha da matriz, maior vai ser esse efeito de borda. Tá? Ambientes mais parecidos, se eu estou falando de uma área savânica, que é uma área relativamente aberta, um cerrado, e um campo, tá? A diferença das formações florestais não é tão evidente como a de uma floresta tropical e de uma área aberta. Tá bom? Então, nessa área de transição que a gente chama borda, é uma área de alteração ambiental, alteração climática, alteração na composição de espécies, de biomassa, de funcionamento do ecossistema. Todo esse ecossistema de borda funciona de uma forma diferente daquele da matriz e daquele do interior da mancha. Tá bom? Então, a borda, de forma geral, acho que eu perdi o momento da sua pergunta, Lana. Em que ponto que a gente pode falar que o efeito de borda é menor? Nesse caso em que a gente não tem essa diferença tão grande entre o ambiente matriz e a borda, no caso, por exemplo, do exemplo que você deu da savana e de um campo aberto que foi utilizado, por exemplo, para plantação. Por não ter essa diferença tão grande em termos de vegetação entre os dois ambientes, a gente pode dizer que esse efeito vai ser um pouco menor do que em um lugar, por exemplo, de mata fechada, em que a gente abre um campo? O efeito menor também é relativo, porque ele pode... A hora que a gente fala o efeito menor, a gente está falando em relação à distância que esse efeito é sentido ou na intensidade? Na Porque, intensidade. tá, é menor. Com certeza é menor, tá? Porque, vamos pensar, a diferença na composição de espécies entre esses dois ambientes, ela é imensa. As espécies adaptadas para o ambiente aberto são para esse ambiente. Aqui é um ambiente degradado, tá? Mas a borda também ela ocorre naturalmente nessa transição de floresta para cerrado, tá? Geralmente é uma transição um pouco mais gradual e ela ocorre ao longo de centenas de quilômetros, tá?
Nesses pontos, onde essa transição é um pouco mais gradual, são ambientes que a gente tem uma diversidade relativamente elevada, tá? Por quê? Porque essas áreas de transição, elas podem abrigar tanto espécies que seriam típicas do cerrado, como espécies típicas de uma floresta tropical, certo? Entretanto, quando essa borda ela é abrupta, como nesse caso aqui da imagem, não necessariamente a gente vai ter um ganho de diversidade, tá? Porque as composições são muito diferentes. As espécies que ocorrem aqui são muito diferentes das espécies de cá, tá? É claro, tem espécies dessa área fechada que podem transitar e ocorrer nesse ambiente e vice-versa, certo? Só que a chance é relativamente menor, tudo bem? Então, diante dessa diferença de características bióticas, composição de espécies, e abióticas, por exemplo, características microclimáticas, o efeito de borda é muito maior aqui, tá? Então a gente vai lá, começando por diferença. Professor, Oi. a partir dessa explicação que você deu para a Alana, eu queria saber uma coisa. Quando a gente tem um efeito de borda num contexto natural, digamos assim, que você falou dessa transição entre dois ecossistemas que acontecem por, sei lá, centenas de quilômetros. A gente pode chamar essa zona de transição de um ecótono? Esse efeito de borda pode acontecer dentro de um ecótono? Sim, ecótono é o termo adequado para essas áreas de transição, tá? O efeito de borda, em características naturais, ele é um efeito de ecótono, tá? Porque a Hum. gente tem esses ambientes que são transicionais e que podem ter uma maior diversidade do que os ambientes separados, tá? Nesse caso de efeito de borda de causa antrópica, é um ecótono também, tá? Porque é uma área de transição, só que Uhum. na maior parte das vezes a gente não tem esse incremento de diversidade, porque a área de matriz é uma área, geralmente as matrizes são áreas de pecuária, de cultivos, Monocultura. Uhum. monocultura, ou uma cidade. Então, as espécies que vêm dessa matriz para a área de remanescente são pouquíssimas espécies. Isso traz uma maior depleção, uma maior perda do que ganho, Uhum. tá? Entendeu? Entendi. Tá. Porque o conceito de ecótono geralmente está associado com ganho de espécies, áreas mais biodiversas. Mas com os efeitos de borda antrópicos, geralmente não ocorre isso, tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Então, essas áreas de borda, elas sofrem com uma exposição maior à radiação solar, tem uma menor umidade, mais vento. Isso aí vai possibilitar e potencializar o efeito de incêndios florestais, aumenta o número de queimadas, possibilita a invasão de espécies exóticas, inclusive espécies domésticas, tá? Gato, cachorro, entre outros animais que trazem um dano à biodiversidade, trazem uma perda de biodiversidade nativa, tá? Além da possibilidade de espalhamento de doenças, de predação, de parasitismo. Entre as doenças, a gente vai ter também a relação de as populações humanas estarem mais susceptíveis a doenças zoonóticas, né? Doenças que ocorrem, né, nos animais e são transmitidas entre eles. Então, o efeito de borda possibilita esse contato maior do humano com espécies nativas, tá? De macacos, de primatas ou de outros mamíferos, aves e tudo mais.
e, consequentemente, a gente levando doenças para eles, como também pegando doenças deles. O caso do Covid, né? Uma doença que é típica de morcego. Então, a transmissão, o espalhamento de doenças zoonóticas é favorecido pelo efeito de borda e fragmentação. E aqui tem um exemplo daquele caso que eu trouxe para a Pamela, de, por exemplo, a gente ter uma área íntegra de uma mancha, um remanescente florestal, e essa área ser cortada por rodovias, por exemplo. Tá? Então, nessa área íntegra, nesse fragmento intacto, a área nuclear, a área core, seria de 64 hectares, tá? Porque a gente tem um efeito de borda aqui. A partir do momento que essa área passou a ser cortada por rodovias, aumentou a área de borda, né? Então, de 64, passou para quase metade. Passou para 34 hectares de área intacta. Tudo isso devido ao aumento do efeito de borda. Tudo isso daqui, ó, é borda, é ambiente que está impactado ou está influenciado pela matriz. E aí vem, quanto mais distinta for essa matriz do restante do remanescente, maior é o efeito de borda, tá bom? Então aqui a gente tem números, considerando uma borda de 100 metros, tá? E aí é uma outra discussão. Qual a distância que o efeito de borda pode ser mensurado, ou pode ser qual é a distância que a gente consegue medir esse efeito da matriz, né? Alguns trabalhos falam 50, 100, 800 metros para dentro do fragmento, certo? E aí vai depender do tipo de matriz, da diferença entre esses ambientes, tá bom? E mais uns exemplos práticos para a gente discutir também. Então, esse primeiro gráfico aqui, ó. A relação do número de espécies comparando áreas fragmentadas com áreas contínuas de floresta, um trabalho realizado em floresta amazônica, tá? Então, é nítido que se tem uma perda de espécies, partindo de uma área intacta para uma área fragmentada, né? Fragmentos suportam uma menor diversidade de espécies. Então, possivelmente, a gente pode falar que essas espécies que foram perdidas, ó, daqui para cá, essas 15 a 20 espécies, provavelmente são espécies mais especialistas quanto ao uso de hábitat de espécies endêmicas. Ok? Por outro lado, se a gente aumenta o tamanho da área, aqui é típico biogeografia de ilhas, quanto maior a área, maior a riqueza de espécies. Ok? Então a gente pode discutir biogeografia de ilhas com esse exemplo, porque aqui a gente está falando só tamanho e número de espécies. Não tem outras informações sobre conectividade, sobre tipo de matriz, sobre permeabilidade da matriz. Então, nesse contexto, associando tamanho e riqueza, quanto maior a área, maior a riqueza. É uma relação positiva. Tá? E aí, aqui eu tenho a distância até a borda, então áreas mais distantes da borda, tá? São áreas que perderam
um menor número de espécies ao ano. Então, aqui eu tenho taxa de extinção no eixo Y e distância da borda no eixo X. Essa relação é negativa, tá? Ou seja, fragmentos mais próximos à borda, essa classe de fragmentos aqui, ó, até 100 metros, são fragmentos que tiveram uma maior taxa de extinção de espécies por ano. Tá bom? Esses gráficos eu estou trazendo só para a gente pontuar com exemplos mais concretos aquilo que a gente estava comentando, tá, pessoal? Felipe, Oi. só repete esse último gráfico para mim, por favor. Eu fiquei um pouco confusa. Então, quanto maior a distância entre a área do fragmento e a área principal, vai ser menor a perda de espécies. É isso? Quanto mais distante essa área de estudo está da borda, menor a perda de espécies. Tá? Então, entendi. vamos pensar um fragmento aqui. Áreas próximas à borda, tá? Até 100 metros, são áreas que têm uma taxa de perda, uma taxa de extinção muito grande. Uhum. Áreas mais aqui centrais, que tem uma distância maior da borda, estão aqui nessa categoria, ó. Entendi. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 100 metros e aqui eu tenho 4.000 metros. Tá? Então, quanto mais distante eu estou da borda, menor a taxa de extinção. Isso. Tá bom? É como se estivesse fazendo transectos ao longo de um mesmo fragmento. Então, um transecto a 100 metros, a, sei lá, 200, 300, 400, 1.000 metros. Eu tenho transectos. E um último transecto a 4.000 metros. Eu vi que nos pontos que eu analisei a 4.000 metros, a taxa de extinção é muito baixa, perto daquele transecto que eu analisei a até 100 metros, onde as taxas de extinção são muito altas. Tá? E o mesmo se repete na mudança na composição, no turnover. Certo? Quanto mais distante da borda, então vamos pensar lá de novo, transectos. Quanto mais distante da borda, menor o turnover. Menor a taxa de mudança na composição florística. Ou seja, áreas próximas da borda mudam de composição de plantas muito rápido. Ou seja, estão tendo influência da matriz. Sementes vindo da matriz e germinando nessa área de borda. Ou seja, a composição de espécies está mudando. Tudo bem? Tá. Então, são conceitos diferentes, mas que estão associados. Mudança na composição, alteração na taxa de extinção. Tá? E diversidade total de espécies. Ok. A fragmentação também traz efeitos não só sobre as comunidades, mas sobre os ecossistemas.
Por exemplo, a, a gente está falando que tem perda de espécies, né? Extinção de algumas espécies. Essas extinções, se elas ocorrerem com espécies-chave, essas extinções têm um efeito de cascata, cascata trófica. Ou seja, elas interferem em diversas outras espécies que são dependentes ou são influenciadas pela espécie que foi extinta. Então, um exemplo assim bem clássico é perda de grandes mamíferos, de grandes carnívoros. Então, carnívoros de topo dependem de uma área relativamente grande para sobreviverem. Tá? Com a perda, com a extinção desses mamíferos de topo, dessas espécies predadoras, tem uma alteração em todas as outras espécies que são influenciadas por ela, que são mantidas por ela. Então, um predador de topo foi extinto, foi removido desse ambiente, dessa mancha. O que vai acontecer? O nível trófico abaixo, um herbívoro, ele pode aumentar a sua densidade populacional de uma forma muito alta, muito rápida, né? Isso aí vai trazer uma consequência negativa para o nível trófico abaixo, ou seja, para as plantas de que ele se alimenta. Então, pode alterar também a composição de espécies de planta. Ou seja, é o que a gente chama de cascata trófica. Tá? Pode se dar a partir da extinção de um predador de topo, da extinção de uma espécie de planta que é muito importante para o forrageamento de outras espécies, para serviços ecossistêmicos, por exemplo, um polinizador, né? A perda de um ou mais polinizadores, nesse caso a gente pode estar falando de abelhas ou de outros artrópodes, tem consequências a curto e longo prazo, tá? A longo prazo, por exemplo, se for uma árvore ou plantas que levam décadas para crescer e se reproduzir, a eliminação desse, Acho que a araucária e a gralha azul, se eu não me engano, é um caso, por exemplo. sim, araucária e a gralha, porque a gralha é quem faz a dispersão das sementes, né? Nesse caso da eliminação dos polinizadores ou dos dispersores de semente, o efeito nesse ambiente vai ser a longo prazo, tá? Porque aqueles... Desculpem. Porque aqueles indivíduos, aquelas plantas adultas, elas vão continuar produzindo frutos e sementes, tá? Só que se não tem dispersor para os frutos ou não tem polinizador para as flores, essa planta não se reproduz, ela não gera descendentes. Ou seja, o efeito da eliminação desses polinizadores vai ser depois de 5, 10, 30 anos, ok? Plantas de um ciclo relativamente curto e rápido, o efeito é imediato, ok? Em outras plantas, em outros animais, esse efeito vai ser tardio. E esse efeito tardio pode se dar, por exemplo, na produção e acumulação de serrapilheira, né? A diferença na produção de serrapilheira, tá? É aquela camada de matéria orgânica que se acumula sobre o solo, por exemplo. Em áreas de borda, essa produção é muito maior do que nas áreas mais do interior, do fragmento. Tá? Então a gente tem taxas de decomposição distintas entre esses ambientes. Ok? Vocês conseguem me dar um outro exemplo de função ou serviço ecossistêmico que pode ser perdido de acordo com a extinção de algumas espécies?
a gente pode perder, por exemplo, a função de ciclagem de nutrientes em determinadas plantas ou micro-organismos, como fungos e tudo mais. Deixa eu pensar no que mais aqui. Polinização já foi dito, né? Aham. Dispersão de semente, polinização, ciclagem de nutrientes. Dependendo da espécie, a gente pode ter também algum malefício na cadeia trófica, no nível trófico. Exemplos de cascata trófica, né? Aí a gente vai ter também outras alterações, por exemplo, quanto a fornecimento de água, né? Então, a gente mudando o tipo de cobertura vegetal, a gente interfere no ciclo da água. O quanto tem de evapotranspiração, o quanto tem de infiltração de água do lençol freático, o quanto de nutrientes está sendo lixiviado dessa área, desse fragmento para cursos d'água. Então a gente tem uma série. Captura de CO2 também. Isso. Captura, mudança na taxa fotossintética e de liberação de metano, né? Então a gente vai ter alterações na taxa de decomposição, alterações na liberação de carbono e metano na atmosfera. Isso interfere no ciclo do carbono, isso interfere no efeito estufa, né? Regulação de chuvas e por aí vai. Tem uma série de fatores que estão ligados direta e indiretamente, tá? Então, essas alterações pontuais de colonização e extinção de espécies em determinadas manchas, em determinados fragmentos, levam a uma série de alterações no funcionamento do ecossistema de forma geral, tá? Ok. Nesse sentido, a gente vai ter interações entre ecossistemas diferentes também, tá? Ou seja, a degradação do ecossistema terrestre leva a uma consequência negativa no ecossistema aquático. Então, a fragmentação e perda florestal, perda de cobertura vegetal no ambiente terrestre, leva diretamente esse ambiente a ter perda de nutriente. Vocês comentaram, né? Mudança na taxa de decomposição e ciclagem de nutrientes, interfere na fertilidade, empobrecimento do substrato, redução da biomassa do solo, perda da característica e função do solo, de forma geral. Isso aqui é bem importante, tá? Associado com queimada, com poluição, com uma série de outros fatores que aumentam a velocidade e a taxa de degradação, tá? Então, essas alterações nos ambientes terrestres têm consequências no ambiente aquático, né? Por exemplo, essas encostas de morro que foram completamente degradadas, o que aconteceu com os nutrientes, a biomassa que estava aqui nessa encosta? Tudo isso aí foi... Sumiu, foi embora, né? Sem interceptação vegetal, a chuva lava tudo quando acontece. Exatamente. Então, essas áreas passam a não ter uma infiltração adequada de água, né, para o substrato, não tem evapotranspiração, porque não tem mais árvore, ou ela é muito reduzida, e aí, consequentemente, nutrientes, biomassa, solo, partículas do solo, vão ser lixiviados para cá, os corpos da água. Tá? Então, consequentemente, os ecossistemas aquáticos também vão ser degradados, né? Tem assoreamento, tem Eutrofização também. eutrofização. A eutrofização nada mais é do que
um enriquecimento dos nutrientes do corpo d'água. Então, todos aqueles nutrientes que estavam presos no solo, na camada biológica do solo, na camada viva, com a chuva eles são lixiviados, são carregados para os corpos d'água. Corpo d'água com excesso de nutriente, eutrofização. Tá? Eutrofização leva ao aumento da demanda biológica por oxigênio, crescimento de micro-organismos, algas, protozoários, plantas, aumentam a demanda pelo oxigênio, né? Tem um crescimento Morte de peixes. de matéria orgânica, aumenta a fotossíntese, aumenta a respiração, diminui o oxigênio livre na água. A hora que diminui o oxigênio livre na água, causa a mortandade de peixes, de invertebrados e grande parte da biota aquática, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de cross-ecosystem, de efeito entre ecossistemas diferentes. Tá? A gente alterando um ecossistema, a gente traz consequências negativas para outro. Tá? Ou seja, os efeitos da fragmentação não se limitam apenas ao ambiente onde ele é realizado. Aquelas queimadas no Pantanal, já saiu um artigo, acho que essa semana, falando do efeito das queimadas para a vegetação aquática desses ambientes. É até interessante para a gente discutir posteriormente também. Tá? Então, recapitulando, a aula de hoje a gente associou o efeito da fragmentação e perda de habitat, né, com esses efeitos sobre as populações, comunidades e ecossistema. Tudo isso dentro de um contexto de ecologia de metapopulações, então a gente entender melhor essa dinâmica entre manchas, o efeito do tipo de matriz, da heterogeneidade dessa matriz, o que é o efeito de borda, como que o efeito de borda interfere nessas comunidades, e os efeitos a nível de ecossistema. Tá? A nível de ecossistema, a gente tem que entender funcionamento na ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia entre os níveis tróficos. E aí, meninas, quais são as dúvidas? Basicamente, era esse o conteúdo da aula de hoje. Para mim foi bem tranquilo, as dúvidas foram acontecendo e aí você foi explicando. No mais, para mim tá de boa. Tá tranquilo, Pamela? Tá. Para mim também. Beleza. Bom, então hoje foi basicamente perda e fragmentação de habitat, tá? Nas próximas semanas... Tá. A bibliografia da aula já está toda na pasta, como eu falei. Os livros, os 2 artigos principais que eu usei para apresentação, mas tem outros artigos também para consultar lá na pasta. E para as próximas aulas, eu queria que a gente fugisse um pouquinho desse modelo de apresentação, tá? E a gente fazer mais uma discussão. Ok? Então, acho que essas primeiras aulas ainda foram importantes eu trazer essa parte de apresentação mais geral, porque a gente acabou discutindo um pouco de teoria de metapopulações, de paisagem, a gente falou da biogeografia de ilhas, as teorias associadas à extinção, né, da rainha vermelha, corrida armamentista. Então, esse panorama foi importante para a gente dar um certo contexto para vocês. Nas próximas, eu quero que a gente tente discutir um pouco mais questões práticas.
Ou seja, como que a gente trabalha esses temas de uma forma prática. E nada melhor do que a gente procurar isso em artigos, tá bom? Então, para a próxima aula, aqui, ó, eu quero que vocês tragam informações sobre degradação e poluição ambiental associada à extinção das espécies, tá? Pode ser 1 ou 2 artigos por pessoa e quero que vocês tragam as ideias gerais, como que esses autores trabalharam a questão da poluição e degradação ambiental, ocasionando extinção de espécies, tá? Então, como que esses têm uma relação de causa e consequência, e, se possível, também formas de manejo, como que a gente consegue estudar e manejar essas práticas. Pode ser num contexto local, num contexto aqui da nossa região, artigos de revisão que falam sobre degradação e poluição ambiental de uma forma mais ampla, tá? Mas eu quero que eles estejam relacionados com a questão de extinção de espécies e conservação. Tudo bem? Por mim, ok. Tá. Então, a hora que vocês encontrarem esses artigos, vocês, tem um artigo legal. Pode ser em português, pode ser em inglês. Compartilhem comigo, por favor, para eu colocar no Siga, para todo mundo ter acesso aos artigos e eu poder ver eles com uma certa antecedência também, tá? Se possível, até a próxima segunda. Então a gente tenta discutir um pouquinho sobre os conceitos, sobre processos, causa e consequência, e também sobre formas de estudo, sobre qual que foi a metodologia de estudo. Como que a gente consegue associar poluição e extinção? Se a gente quiser fazer um estudo de poluição aqui no sul da Bahia, como que a poluição leva ou é uma das causas de extinção de espécies? Por onde que a gente começa? Tá? Se vocês não pegaram assim, tudo que precisa fazer, eu vou colocar no Siga mais tarde também, tá? Então, mas é basicamente isso, causa e consequência, associação com extinção, ideias de como a gente trabalhar isso aqui na região, tá bom? Não precisa ser tudo isso no mesmo artigo, vocês podem pegar... Professor, oi. desculpa cortar. Você quer basicamente que a gente faça leituras, daí a gente faz anotações para gerar uma discussão aqui. Você não quer que a gente faça nada para te entregar nesse sentido, para ler, para gerar uma discussão aqui, né? Compartilhar o artigo para gerar. Não precisam entregar nada. É mais vocês estarem por dentro do artigo que vocês escolheram, tá? Uhum. Para a gente ter uma discussão aqui na aula. Beleza. Aí vocês podem fazer anotação no artigo, podem... não entendi muito bem essa ideia de metodologia que foi utilizada. Professor, eu trabalho com planta. Essa metodologia que foi utilizada para mamíferos, ela pode ser utilizada para planta? Ela pode ser utilizada para invertebrado? É o tipo de discussão que a gente pode levantar aqui. Tá? Tá bem. Tainá, Alana, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tá. Já entendi melhor também com essa explicação aí agora do final. Tá. Então, já podem ir procurando artigos sobre degradação ambiental e poluição, e a minha ideia é que a gente leve isso para a próxima aula também, quando a gente vai falar de superexploração e espécies exóticas. Tá bom? Se vocês acharem que a próxima aula fica muito curta, a gente falando só sobre
poluição e degradação ambiental, a gente já pode fazer essa abordagem geral também. Mas aí eu... Tal... Oi. Ah. Não, eu só tenho Não, receio eu de ia ficar falar que muito talvez... cansativo. eu ia dizer que talvez eu acho que não vai ficar curta, não. Eu acho que vai ser o É, contrário. Porque se todo mundo trouxer 2 artigos, por exemplo, para a gente interagindo... tá. Não precisam trazer necessariamente 2, tá? Porque às vezes tem um artigo que é muito denso. Um artigo para a gente ter uma base de partida, tá bom? E não precisam fazer uma apresentação formal desse artigo também. É vocês trazerem e pontuarem as principais ideias, tá? Tudo bem? Beleza, gente. Então, mais alguma dúvida? Não. Aqui também não. Para mim tá tranquilo. Ok, então. Então, vou encerrar a gravação. E